Então vejam só. Então João começa esses versículos na sua epístola, descrevendo para a comunidade cristã da sua época, alertando sobre dois problemas. Então a gente vem desde o começo observando esse problema que João havia observado. Eram as heresias que estavam surgindo, porque estavam surgindo heresias. A heresia é uma interpretação equivocada das Escrituras. Então João está querendo trazer a realidade do ensinamento. Então a principal heresia era o gnosticismo, que negava a humanidade de Cristo. Dizia que Jesus não veio em carne. Ele era um espírito, ele era como um fantasma. Isso promovia uma falsa espiritualidade, porque as pessoas estavam habituadas a viver uma espiritualidade segundo o que nós estava ensinando. Então João alerta a eles: cuidado, vocês estão desconectados daquilo que Deus quis que vocês praticassem. Segundo, era reafirmar essa verdade do Evangelho, especialmente falando sobre essa encarnação de Cristo. Então, que logo no começo da carta, ele diz: olha, aquele que nós apalpamos, que nós vimos, que nós abraçamos, que nós falamos. Então, João está reafirmando e afirmando essa verdade da encarnação de Cristo. E a necessidade que as pessoas tinham, que estavam começando a vida cristã, por isso que eles chamam de filhinhos, porque os mais experientes eram os apóstolos. Todos aqueles que vieram depois dos apóstolos eram filhinhos, estavam começando a caminhada. Alguns tinham mais tempo do que outros. Mas ele começa o texto sempre falando em filhinhos, falando em amados. Então, João está procurando ensinar para o seu povo o quê? Uma série de lições muito fundamentais que todos nós que somos cristãos temos que seguir. Que é essa confiança em Deus, é a obediência aos mandamentos, e aí Jesus resumiu tudo em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a si mesmo. Tem a centralidade da nossa fé em Cristo, porque tem gente que tem fé na fé. Diz assim: eu tenho fé que amanhã não vai chover. Isso é fé na fé. Mas ele está chamando a atenção para ter fé em Jesus. Outra coisa que ele fala é sobre o relacionamento amoroso entre os cristãos. Até que ele chama de amados. Porque o amor devia ser o quê? O tempero do relacionamento entre os convertidos. Outro ponto que ele chama é a presença do Espírito Santo. Então, vejam só, esses pontos, João está o tempo todo falando deles. E olha que já nós estamos terminando hoje o capítulo 3. Nós falamos de Jesus é o verbo da vida, nós falamos que ele é a luz, nós falamos a respeito do pecado, o que é que o pecado faz. Ele fala sobre o novo mandamento, que também é antigo, que é o amor fraternal. Né? A vitória do bem sobre o mal, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o anticristo surgindo da igreja. Ele fala na necessidade da unção do Espírito Santo. Ele diz que o Pai, ele é Deus, ele é santo, e seus filhos também têm que ser santos. Os filhos de Deus são diferentes dos filhos do maligno. E aí João começa a falar agora do amor aos irmãos e o ódio ao mundo. E nós já estamos no final e João começa o versículo 21 dizendo o seguinte: amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Então, João está querendo ensinar nesse versículo o quê? A confiança baseada em Deus e numa consciência limpa. Então ele começa amados como um tema afetuoso, que eu já tenho dito a vocês, que indica o cuidado pastoral. Essa carta de João é uma carta pastoral. Isso é um pastor cuidando das ovelhas. O irmão cuidando, mais experiente, cuidando dos irmãos mais novos na fé, orientando eles, com calma, com paciência, sabendo que eles iam errar e ele ia ter que ter paciência para orientar. Aí ele diz assim: se o nosso coração não nos condena, se a nossa consciência não nos condena, ou seja, o coração é uma linguagem simbólica para respeito da nossa consciência moral.
E a consciência moral que ele fala é que é a consciência baseada na fé em Cristo, nos ensinamentos que Jesus deixou. É tanto que João está o tempo todo falando de amor, porque o maior mandamento é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. O mandamento é o amor. Não existe outro mandamento. Então, nós temos que ter essa consciência moral baseada no quê? No amor que Jesus ensinou que a gente devia ter. Um amor abnegado. Que é um amor difícil de ser vivido, né? É muito fácil a gente ser abnegado pelos de casa. Né? Pelos filhos, olha lá, né? Essa semana eu soube de um caso, de um pastor conversando comigo, de uma jovem, é jovem, né? 40 anos, é jovem. E passou todo tipo de dificuldade na vida. Ela foi estuprada pelo pai, aos 12 anos, até uma certa idade. Disse a mãe não acreditou. A mãe ainda colocou a menina para se prostituir depois. Ela teve o primeiro marido, casou, separou, teve um filho. E esse filho, no dia do aniversário da irmã, porque ela casou novamente, teve outros filhos com outro marido. Ele viu a irmã triste em casa, disse: eu vou na rua comprar um presente para ela se alegrar, porque é o dia do aniversário dela. E esse menino vai e ele é atropelado pelo ônibus e é morto. E essa irmã chega e diz assim para o pastor: pastor, eu acho que Deus me abandonou. E o pastor está fazendo trabalho de aconselhamento com ela. Para mostrar que Deus não abandonou. Deus a ama. Você imagina a situação de João, lidando com situações como essa, por exemplo. Não fique achando que é só no nosso tempo que havia esses problemas. Que há um problema como esse. Então, essa confiança em Deus, essa palavra confiança denota o quê? Ser ousado ao se apresentar diante de Deus, mostrando o quê? As suas fraquezas. Ser ousado em dizer: eu não tenho condições de fazer isso, Senhor. O Senhor tem que me ajudar para eu conseguir. Eu não consigo amar aquele irmão. O Senhor vai me esforçar, vai me ajudar a eu conseguir amar aquele irmão. Então, já ensina que essa consciência, estando impregnada, dominada, inundada pelo Espírito Santo, vai resultar no quê? Numa consciência limpa. E essa consciência é fundamental para o quê? Para que a pessoa se relacione com Deus e cada vez que você se aproxima mais consciência moral você vai ter em relação ao próprio Deus. O que Ele quer para você. E como se aproximar? Lendo a palavra, estudando, orando. E convivendo com as pessoas e pondo em prática os ensinamentos. Então, um coração que transborda, meu irmão, uma consciência limpa, é um coração que está se aproximando de Deus. Por outro lado, João está dizendo: olha, aquela consciência que condena, ela sugere que você tem que retroceder, voltar ao primeiro amor. Significa que você vai começar a buscar viver de acordo com a vontade de Deus. E esses mandamentos de Deus, no seu coração, vão começar a trazer paz interior, porque você começa a observar que você está cumprindo exatamente o que Deus quer que você cumpra. Então, já que os crentes entendem que a confiança em Deus deriva de uma consciência limpa, de uma consciência inundada pelo amor de Deus, inundada por sua palavra. Meus irmãos, nós só temos consciência do pecado porque a palavra habita em nós. Se a palavra habita em você, você vai ter consciência de que aquilo não é para ser feito. Então, João quer ensinar que a integridade moral e espiritual é importantíssima na nossa relação com Deus. Esse é o ensino do primeiro versículo, que é o versículo 21. E ele continua no versículo 22, dizendo assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este. Aliás, agradável, né? Para agradável.
Então, se a gente recebe tudo que a gente pede, João está dizendo que há uma promessa. E essa promessa está condicionada. O que pedimos dele, recebemos. Recebemos condicionado a quê? A guardar os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável. Então, se você quer receber algo de Deus, você tem que guardar os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é a obediência ao que as pessoas costumam chamar de lei de Deus. Ao que as pessoas costumam chamar de lei dos crentes. Ao que as pessoas costumam chamar de palavra de Deus. Essa é a razão pela qual as nossas orações são respondidas. Se você não cumpre os mandamentos de Deus, se você não faz pelo menos a sua parte, como é que você vai esperar que Deus escute as suas orações? Então, faça o que lhe agrada. Fazer o que agrada é algo importante para que a sua oração tenha eficácia, tenha força, tenha êxito naquilo que você pede. Então, João está fazendo essa ligação. Obedecer aos mandamentos é eficiência na oração. A sua oração vai ser respondida porque você obedece aos mandamentos. Se você obedecer os mandamentos, quando você for orar, as suas orações serão respondidas. Então, essa obediência, meu irmão, é o desejo de agradar a Deus. Isso é fundamental para que a gente tenha as nossas orações respondidas. É isso que João está dizendo. Você quer ter a sua oração respondida, meu irmão? Agrade a Deus. O que é agradar a Deus? Fazer a vontade dele. O que é fazer a vontade dele? Cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para nós. Como é que eu posso saber? Tem que ler a palavra. Tem que estudar todo dia. Tem que meditar. Não fique achando que você vindo no domingo só e ouvindo a pregação do pastor é suficiente, que não é. Isso é o mínimo que você pode fazer num dia de domingo à noite, vir à igreja, ouvir um sermão e depois voltar para casa, meditar nele, para aquilo ser um norte, para que você, durante a semana, possa ler a sua palavra e dizer, olha, Senhor, fala comigo. Domingo eu ouvi o pastor falando a respeito de tal assunto e aquilo me chamou a atenção e eu estou querendo aprender mais sobre aquilo. Então, esse desejo de agradar a Deus é uma manifestação prática da sua fé. As pessoas acham que ter fé é parar para orar, para pedir que algo aconteça, e ele faz força, e ele fecha os olhos, ele ajoelha, ele deita, ele rola no chão, ele faz qualquer sacrifício achando que isso é fé. Não, não é. Fé é ter certeza daquilo que você não pode ver, mas que Deus pode proporcionar para você. Então, essa resposta positiva à oração vai estar condicionada à obediência aos mandamentos de Deus, condicionada a agradar a Deus, e essa relação com Deus mostra-se que não é meramente uma relação baseada em pedidos, porque tem gente que acha que Deus é uma caixa de pedidos. Você vai e pede, e ele escuta e obedece. Você vai e pede, ele escuta e obedece. Não, é muito mais que isso. Viver uma relação com Deus é um compromisso de vida. É um compromisso que vai além do domingo. Tem pessoas que vivem com Deus no domingo. Durante a semana, de segunda a sábado, eles vivem com qualquer outra pessoa, menos Deus. Ele pode até falar o nome dele. Mas o testemunho mostra que não. Então, João ensina o que, meus irmãos? Nesse versículo 22. As nossas orações precisam de quê para ser eficazes? Do que elas precisam? Do que a nossa oração precisa para que Deus escute ela? Obedecer aos mandamentos de Deus e buscar fazer o que lhe apraz, o que lhe agrada. Então, João está dizendo, olha, Deus deseja que os crentes compreendam que uma vida de oração frutífera está intimamente ligada a uma vida de obediência à palavra de Deus. Você começa a sentir sede de Deus. Sentir sede de Deus, eu estou sentindo sede de Deus, eu vou dormir para a igreja. Está errado. A sede de Deus é o tempo todo, 24 horas. Mesmo quando você está ali fazendo algo de errado,
E está assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor sabe meu coração. O Senhor sabe que está difícil. Eu estou lutando, mas não estou conseguindo vencer. Mas o Senhor vai me ajudar. Um momento eu vou vencer. Eu consigo vencer uma semana, aquele dia, depois eu volto de novo. Imagina alguém que passou 20, 30 anos bebendo. Como é difícil deixar o vício. Alguém que fumou e está querendo deixar o vício e não consegue. Está lutando. Ali, Senhor, eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Alguém que foi viciado em drogas e aí volta a cair a usar drogas. Está lutando. Passa um mês, 2, 3, aí cai. Mas essa parte da queda faz parte da história e da trajetória do homem. O que é importante é o que João está dizendo. Olha, o importante é fazer o que agrada a Deus e buscar obedecer os seus mandamentos. Quando a gente vai para o versículo 23, João diz assim, olha, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João está falando aqui da centralidade da fé em Jesus. A tua fé tem que estar centrada, focada, orientada em Cristo. É aquilo que eu digo, meu irmão, quando você tem sua fé orientada em Cristo, pode haver mau testemunho de pastor, de irmão, pode haver o que acontecer. Nada disso desvia você do caminho. Nada disso. Pode haver uma divisão na igreja, pode haver briga, pode haver o que for. Nada disso desvia você do caminho. Porque você começa a compreender que isso faz parte do processo. Porque a natureza humana leva o homem para o mal. O Espírito Santo é quem atua no homem para fazer com que o homem faça o bem. Então, quando ele diz cremos no nome do seu Filho Jesus Cristo, ele está dizendo a fé de Jesus é central. Você não tem fé no seu trabalho, no seu emprego, na sua inteligência, na sua casa, na sua mulher, no seu esposo, não. Você tem fé em Cristo. Quantos casamentos não estão sendo sustentados por causa da sua fé em Cristo? Quantos relacionamentos estão sendo sustentados pela fé em Cristo? Às vezes eu comento com alguns amigos que são pastores e de vez em quando a gente escuta as histórias, né? Infelizmente, o pastor é um ser humano como qualquer e comete erros e falhas. Né? Teve um caso agora de um pastor que adulterou. Mas ele não adulterou com a mulher, adulterou com o homem. E aí como é que fica? Na igreja. Quem não tem fé em Cristo se desvia. Não consegue suportar um peso desse. Não consegue suportar um impacto desse. E aí eu comentando com um amigo, eu disse, amigo que é pastor, né? Dois amigos, eu estava conversando com os dois. Tem mais uma terceira pessoa que disse, olha, nós somos fiéis às nossas mulheres. Eu falando no caso dos homens. Nós somos fiéis à nossa mulher porque somos fiéis a Cristo. É Ele que faz com que a gente mantenha-se fiel. Porque se não for a fé em Cristo, a gente não fica, não mantém-se fiel. É muito difícil. Tem uma série de tudo o que acontece na vida das pessoas. E do pastor não é diferente. Então, essa fé é que norteia o cristão, para manter-se firme na sua jornada. Aí João diz, olha, a gente tem que amar uns aos outros, ou seja, o amor aqui é uma expressão da fé. Se você tem fé em Cristo, a sua expressão de fé é o amor. Quem ama não deseja o mal do outro. Eu continuo batendo essa tecla, meu irmão. A pessoa que ama o outro não deseja o mal do outro. A pessoa que ama não faz mal para o outro. A pessoa que ama, a pessoa não fala mal do outro. Se ele vê que o outro vai se prejudicar, ele vai lá e alerta o outro. Olha, tem cuidado que pode acontecer isso. Não, tudo bem, meu irmão. Está me alertando. É importante a gente alertar o irmão para ele não errar.
Então, o texto diz assim: ora, o seu mandamento é esse, que criamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, que amemos aos outros, segundo o mandamento que ele ordenou. Ou seja, segundo o mandamento que Jesus ensinou. Qual foi o mandamento que ele ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas leva você a ser fiel sobre todas as coisas. Ser fiel no muito ou no pouco, ser fiel na escassez e na abundância, ser fiel à esposa, ser fiel ao marido, ser fiel no trabalho, ser fiel quando ninguém está vendo. Imagina você entra no seu trabalho, você é o primeiro a chegar e encontra uma carteira no chão. Não tem câmera filmando, não tem nada. Aí você olha, pega, abre, vê que é de uma pessoa e você ainda diz, rapaz, eu não gosto dessa pessoa. E é dele, né? E abre para lá o salário dele. Aí você tem raiva da pessoa qualquer. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o dinheiro, que é o que não deve ser feito, vou guardar o dinheiro e a carteira e jogo qualquer canto. Aquele cara não vale nada, então não está errado. Pegar, entregar, procurar a pessoa vai se assustar, mas é nessa hora que você vai dar o testemunho de crente. Testemunho que serve de Cristo. Você vai mexer com aquela pessoa. Como aquele que eu falei a semana, como aquele testemunho que eu falei a semana retrasada. Da mulher que era crente, casado com um homem que não era crente. O marido era tão ruim que o marido dizia assim para ela, eu vou sair com minha namorada agora. Passe a minha roupa. E ela passava a roupa. E ele dizia, vou embora, eu chego de tarde amanhã. Vai, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Eu digo isso porque eu vi muitas vezes acontecer isso. E eu olhava para a pessoa e dizia, meu Deus, como é que eu não era crente não, hein? Eu era uma garota, acho que eu tinha uns 12 anos, por aí. Aí depois me converti, ela era crente, muito feliz de Deus ter me convertido, a gente era da mesma igreja, Igreja Batista Primeiro do Cabo. E ela suportou uma carga que nem todo mundo consegue suportar, mas eu entendo que ela suportou, buscando fazer exatamente agradar a Cristo, porque o que sentava até dela é o amor em Cristo. O testemunho dela foi tão forte que ela, depois de morta, ela ainda falava no coração daquele homem. E ele morreu crente. Ele dizia, eu fui um péssimo marido para fulana. Eu fui muito mal a ela. Ela não merecia o que eu fiz para ela. E imagino quantas palavras que ela deve ter dito a ele a respeito do amor de Deus devem ter ecoado no ouvido dele. No final, ele teve um diabetes, que foi um cego da diabetes, depois desenvolveu um câncer e terminou morrendo. Umas pessoas pregaram o evangelho para perguntar se ele queria aceitar Cristo e disse que queria. Testemunho de uma pessoa que já morreu. Porque resolveu viver uma fé sentada em Cristo. Mesmo que ninguém ao redor entendesse. Por isso que se diz que a fé em Cristo é loucura. Para quem interessa. Porque uma mulher fazer isso, hoje, com o feminismo aí, pelo contrário, tem muita mulher crente que abraça o feminismo e trata mal seu esposo. E às vezes é um excelente esposo. Porque prefere não seguir o que o evangelho diz e seguir o que o feminismo diz. O feminismo diz assim, a primeira tese do feminismo é que todo homem é opressor. Segunda tese, todo homem é um potencial estuprador. Ou seja, o homem não presta. Mas mesmo assim ela quer casar com homem, como eu conheço muitos que são casadas. E é um relacionamento estranho, porque como gerar confiança no relacionamento desse? Eu só estou, no caso, olhando como mulher, né? Estou morando com um cidadão que ele é opressor e que esse cara é um potencial estuprador, ele pode estuprar também minhas filhas, porque se ele é potencial estuprador, na verdade. Mas aí o amor em Cristo faz o quê? Faz com que a pessoa tenha outro tipo de expressão dentro de casa. Então João está dizendo que a essência do mandamento de Deus está pontuada em dois pontos, pontuadas em duas situações. Primeiro, a fé em Jesus e o amor fraternal. Então a fé em Cristo não é algo meramente intelectual. Aí eu tenho fé. Eu tenho fé, eu creio, né? Com a minha mente que Jesus é Filho de Deus. Não é isso.
Fé em Jesus é uma experiência diária. E a fé em Cristo é demonstrada pelas suas ações. E aí eu vou falar para os irmãos uma coisa: não é a obra que salva o homem, mas é a salvação que traz boas obras. Porque o indivíduo começa a demonstrar o amor nas obras, nas ações. Então, a fé em Cristo, meu irmão, e o amor mútuo, ou seja, esse amor de um com o outro, é o mandamento central que Deus exige que a gente tenha. E ela é inseparável da vida. Não dá para viver a vida cristã sem demonstrar esse amor. Então, crer em Jesus implica reconhecer que Ele é Deus, que a missão dele foi de salvar, que o amor é a expressão prática da fé, e que aqueles que vivenciam essa fé em Cristo, que fundamentam a sua vida espiritual em Cristo, elas vão manifestar esse amor prático pelos outros. E João continua no versículo 24: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O que é que João está falando aqui? Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Ou seja, há uma reciprocidade. Se você permanece nos mandamentos, ou seja, se você busca seguir aquilo que Deus quer que você faça, que a palavra de Deus ensina, e você tem que ler ela para saber, Deus vai permanecer em você. E as pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão começar a dizer assim para você: você é diferente. Alguns dizem assim: você é crente, é. Por quê? Pelo seu jeito de ser, pela forma de você falar, pela forma que você trata as pessoas. Tem gente que vai dizer assim para você: eu vi uma luz em você. Não é que você chegou lá iluminado com a auréola de um anjo, não. É porque a pessoa vê, na sua forma de viver, de se portar, que você é diferente das outras pessoas. A lógica do mundo, meus irmãos, é qual? Festa, bebida, muitas mulheres. Uma vida que você não vive do jeito que você quer. Então, se a vida cristã não desse permissão para isso, lógico que dá. Na vida cristã você vive do jeito que você quer. Mas do jeito que Deus determinou para você. Ele mostra para vocês: olha, tem essas duas formas de viver. Você escolhe uma dessas. Então você começa a viver uma, daqui a pouco não. Vou viver a forma que Deus mostra que eu tenho que viver. E você vê que é melhor. Pela própria experiência de vida, você diz: não, vou ver mais aquela prática de vida. Aí eu já comentei com os irmãos, vou repetir. Eu adorava carnaval, gente. Adorava carnaval. Por mim, eu entrava no sábado, na quinta-feira, e eu só voltava na quarta-feira. Até brinco, né? Porque na minha época ainda tinha aquele a quinta do Zé Pereira. Depois tinha a quarta do Bacalhau, né? Hoje não tem mais aquele Zé Pereira, tem o sábado do Galo. Então eu acho que eu sairia de casa no sábado do Galo e só voltaria quarta-feira depois dos Irresponsáveis, que é um clube que tem, e sai lá, parece que da Iputinga por ali. Ou é da Estância, eu não sei. Tem um clube que sai na quarta-feira à tarde, irmão Ivanol, depois do Bacalhau do Batata em Olinda. Então, provavelmente eu sairia no sábado, só voltaria na quarta-noite. E por que eu não faço hoje? Porque eu adorava dançar forró, ia para os forróis aí, onde tivesse forró eu ia, e hoje está indo forró todos os dias, e eu não vou. Porque Cristo preencheu certa necessidade da minha vida que eu vejo que é melhor para mim viver essa vida. E não é outra. Viver, se alegrar, dançar, festejar, não é pecado. Muita gente acha: ai meu Deus, você dançar é pecado. Não. Você dança. Quantos textos a gente não vê as pessoas dançando na Bíblia? Os irmãos já viram cultos aqui que eu mostro, cultos dos irmãos africanos, dançam diante do Senhor, mas eu estou dançando diante de Deus.
Mas quando eu vou para festas no mundo, o objetivo é outro, o propósito é outro, é totalmente dissociado daquilo que Deus quer para a gente. Então, sai esse desejo, você começa a permanecer nele e ele em você. Então, por que ele permanece? Porque o Espírito Santo ele nos deu bem fazer morada. Então, a presença do Espírito Santo é a garantia dessa comunhão com Deus. João está ensinando que essa obediência resulta o quê? Nessa relação mútua. O crente está com Deus e Deus está com o crente. Essa união é confirmada pela presença do quê? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo permanece dentro do crente. Muitas vezes o crente entristecendo, muitas vezes alegrando, muitas vezes convidando o Espírito Santo para fazer morada, muitas vezes o Espírito Santo ficando triste com algumas coisas que faz, mas está lá mostrando, olha, não é para fazer isso. Lembra o texto? Quantas vezes, meus irmãos, a gente não vai fazer algo e a palavra de Deus vem na nossa mente? Olha, tal palavra diz isso, tal texto diz isso. É melhor você não fazer. Quantas vezes você estava em casa ou estava em algum lugar e ia cometer algo que Deus não queria que você cometesse e o seu telefone toca? É outra pessoa, e aí muda o assunto, muda a história, e daqui a pouco passa e você diz, rapaz, eu ia fazer tal coisa e não fiz. Porque fulano ligou. Foi coincidência? Não. Foi Deus agindo. Para evitar que você caia em tentação, livrando você muitas vezes do mal. Muitas vezes a gente está em casa, saindo para um lugar e atrasa. Esquece a chave, esquece alguma coisa, um documento, e aquilo atrasa a gente 5, 10 minutos. Aí você vai embora, quando você vê que no caminho que você ia passar, aconteceu alguma coisa. Podia ser com você. E Deus agiu para que não acontecesse com você. Então, essa presença do Espírito Santo de Deus é a garantia de que nós temos comunhão com Ele mesmo. Então, João está dizendo que os crentes têm que saber que a verdadeira relação com Deus é marcada pela obediência contínua aos mandamentos de Deus e a essa habitação do Espírito Santo. Quais são os principais ensinamentos que João quer passar para a gente? Primeiro, que a gente tem que confiar em Deus. E essa confiança é fruto de uma vida íntegra e obediente. Uma vida de obediência. Nós também, por confiarmos em Deus, vamos começar a ter a consciência limpa e plena, porque dentro da presença de Deus, nada fica vestido, tudo está nu. Quem pode, diante de Deus, esconder alguma coisa? O salmista diz, olha, se eu fosse para o lugar mais alto da terra, o mais profundo, o lugar mais iluminado, o mais escuro, tu vai estar lá. Então não tem como esconder de ti. Então a presença de Deus é constante. E muitas vezes a gente tem o hábito de dizer assim, vai com Deus, não é como se Deus fosse com aquela pessoa, se acompanhando ela porque você falou. Não, Deus está o tempo todo conosco. Isso é só uma força de expressão. Vai com Deus, fica com Deus. Até porque Deus está em todo lugar. Isso, na verdade, é uma palavra de abençoamento. E por isso que a gente tem que ficar grato a quem busca abençoar a gente. E a gente responde, fique com Deus também. Que Deus vai com você também, que Deus lhe acompanhe. Então a nossa oração só é eficiente porque nós somos obedientes à palavra de Deus. Os mandamentos importantes que João quer que a gente aprenda, fé em Jesus e o amor como mandamento central da vida da gente. E por último, que a gente permaneça em Deus. O que é permanecer em Deus? É estar obediente à sua palavra e aí o Espírito Santo habita em você, confirmando essa comunhão. Então, meus irmãos, o que João quer para a gente, nesses 4 versículos, é que a gente tenha um guia prático para viver da maneira que agrada a Deus. Da maneira que fortaleça a nossa relação com Ele. João quer que a gente aplique essas doutrinas como ele ensinou para o povo da primeira comunidade de crentes.
para que a gente ponha em prática na vida diária. Então, João quis orientar os seus ouvintes, tanto lá como aqui, para viver uma vida cristã autêntica. A vida cristã autêntica é uma vida caracterizada por uma fé em Cristo. Uma vida cristã autêntica é caracterizada pela obediência aos mandamentos de Deus. Uma vida cristã autêntica é demonstrada pelo amor mútuo. E uma vida cristã autêntica ela é demonstrada por essa experiência contínua da presença de Deus na nossa vida por meio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Aliás, para encerrar não, depois que vai cantar uma música. Vai cantar alguma coisa? Vai. Então você ora para a gente, pela mensagem.